quando eu for falar com os filhos de Israel, eles disserem: o Deus dos seus pais me enviou a vocês, eles vão me perguntar: qual é o nome dele? E então, o que lhes direi? Deus disse a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim você dirá aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vocês. Amém? Feche seus olhos com a tua cabeça, vamos falar com Deus. Pai amado, Pai santo, Pai querido, nós te louvamos, te bendizemos, te agradecemos, nos colocamos diante do teu altar. Peço, Pai, que o Senhor fale conosco, que o Senhor ministre a nossa vida segundo a tua palavra, e que possamos sair daqui nessa noite encorajados pela tua palavra e cheios de graça pelo teu Espírito, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? Vamos pode tomar o teu assento em nome de Jesus. Moisés, irmãos, até a gente chegar nesse momento, porque esse momento aqui, capítulo 3 de Êxodo, é o momento que Deus aparece a Moisés numa sarça, onde a sarça pega fogo, mas ela não é consumida, né? Ela não murcha, não derrete. E ele está ali observando quando ele vai ter esse encontro com Deus. Então Deus vai desenvolver esse diálogo, o chamamento de Moisés. Agora, é interessante, irmão, porque a vida do Moisés ela é construída de alguns eventos muito diferentes, muito inusitados. Quando Moisés nasce, Israel já está ali morando no Egito por conta do José. Passando alguns anos, a Bíblia vai dizer que se levanta um faraó que não conhecia José. Ele olha aquele povo naquela terra, uma terra boa, crescendo, multiplicando, avançando, e ele nasce uma pergunta no coração do faraó: por que a gente vai deixar esse povo crescendo? Não, daqui a pouquinho eles vão tomar nossa terra, vão nos escravizar. E então ele lança um decreto de morte, onde algumas crianças do sexo masculino, elas deveriam então ser mortas. Então Moisés, ele nasce debaixo de um decreto de condenação. Aí os pais de Moisés procuram ali esconder a criança, e a Bíblia vai dizer, irmãos, até o momento que eles não puderam mais esconder Moisés, ocultar Moisés. Então ela faz o cesto com junco, coloca na água, no rio, e aquele cesto é conduzido até a presença da filha de Faraó. Ela se encanta com Moisés, pega aquela criança recém-nascida, leva para o palácio, e numa construção divina, a mãe de Moisés é quem vai ser a ama de leite, é quem vai amamentar aquela criança. E ele vai crescer, nesse contexto, sendo cuidado como filho da filha de Faraó, vivendo no palácio, recebendo instrução egípcia. Mas chega um momento da vida do Moisés que ele, e a autora vai falar sobre isso, que ele decide, não fazer parte daquela situação. Ele não quer viver como um egípcio, ele não quer desenvolver a sua vida como alguém da corte, alguém da realeza, porque ele não era, ele era um hebreu, ele era parte daquele povo escravizado, e ele abre mão, ele sacode ali aquela condição, e ele decide viver entre o seu povo. Só que aí, irmãos, a história vai dizer para nós que o Moisés, assumindo essa posição da sua nacionalidade, da sua linhagem, de quem ele era, um dia ele vê um egípcio maltratando o hebreu. E ele vai, irmãos, com muita força, com muita brutalidade, com muita violência, para cima desse egípcio, a tal ponto o egípcio morreu. Passados alguns dias, ele vê dois compatriotas, dois irmãos, discutindo, e ele vai ali intervir, vai ali tentar administrar aquela situação. E quando ele faz isso, os homens olham para ele e dizem: olha, quem você pensa que você é? Quem foi que levantou você como juiz e legislador entre nós? Por um acaso vai fazer com a gente a mesma coisa que você fez com o egípcio?
naquele momento, irmão, naquele exato momento, Moisés percebeu uma coisa: ele não era um egípcio, embora tenha sido criado no palácio, embora tenha recebido instrução, mas ele não era um egípcio, ele não se sentia parte daquele contexto, daquela vida, daquela história, daquela cultura. Assumindo então, uma vez por todas, a sua nacionalidade, a sua linhagem, ele agora, diante da sua fala, ele também percebe que ele não tem entrado entre seus irmãos. Ele não se sente abraçado, ele não se sente inteiro, ele não se sente pleno, participando da corte egípcia. Mas também ele percebe que ele não tem entrada, que ele não tem voz, que ele não tem vez, que ele não pertence também, ele não está conseguindo pertencer ao contexto dos seus irmãos de Deus. E quando a gente se sente assim, irmãos, fora de contexto, o peixe fora d'água, os ambientes, todos eles se tornam desconfortáveis, difíceis. A gente faz o que Moisés fez. Ele foi para outro lugar. Ele fugiu, né? Deixando para trás a sua linhagem, o seu povo, a sua família, os seus irmãos, e deixando também para trás o homicídio, o palácio, o homem que sai da onde está, porque naquele momento nem o palácio e nem o seu povo o abraçaram. E ele então vai no meio do deserto, até que ele, no infortúnio, no momento, ele encontra uma moça, ele tenta defendê-la, e a partir daquele momento, irmãos, ele é abraçado por Jetro, ele é acolhido por esse homem, e ele acaba fazendo parte da família desse homem, o pastor de ovelhas. E ele então decide ali, irmãos, reconstruir a vida dele, reconstruir sua história. Ele se casa, ele começa a trabalhar com as coisas da família, a nova família, e ele começa a desenvolver a sua vida, talvez tentando apagar o seu passado, talvez tentando lidar com o fato de não ter mais a sua família perto, já não ter mais os seus irmãos, já não ter mais as pessoas ali, a sua linhagem, o seu povo. Ele já está ali tentando reconstruir uma vida em outro lugar, porque é mais ou menos isso que a gente faz, irmão. Quando as coisas não vão bem, quando as coisas não se caem, quando a gente não tem a sintonia certa da vida, a gente procura alcançar outras coisas, dar um outro significado para a vida, dar um outro sentido para as coisas. Mas aí ele vai dizer, irmãos, Deus fala com Moisés. E como é bom, irmãos, que Deus só quando fala com a gente. Como é bom quando Deus, ele tem esse contexto que nós não chegamos no caminho, uma saída, um jeito de equilibrar, de harmonizar, de lidar com as questões. Como é bom quando Deus aparece, irmãos. Porque Deus, irmãos, ele cria caminhos, ou ele abre os nossos olhos para caminhos que nós não víamos, que nós não conhecíamos, ou que nem estavam lá. Mas ele não conseguia enxergar um jeito de conviver com aquela situação. Por isso fugiu, por isso começou a construir uma nova família, um outro lugar distante da onde ele estava. Agora, irmãos, esse é o caráter de Deus. Isso é uma forma de Deus, entre tantas formas. Deus é um Deus que, quando fala, revela meios e maneiras que nós nem pensávamos. Se nós olhamos para a história, quando Agar ela é despedida por Abraão, junto com seu filho Ismael, a Bíblia vai dizer que ela sai com não muito do que um pouco de pão e um pouco de água, um cântaro, um cantil. E a jornada, no meio da jornada, no meio da travessia, sem ter muito destino, sem saber muito o que vai ser, embora Abraão tenha despedido ela, Agar, junto com seu filho, por uma ordem de Deus, ela não conseguia enxergar qual era o rumo da
covarde. Ela pega o seu filho, coloca num lugar e ela vai a uma certa distância, porque a Bíblia vai dizer para nós em Gênesis que ela não queria ver o seu filho morrer. Ela não queria que no momento que seu filho começasse a ficar desnutrido, ela não queria ver os olhos dele perdendo vigor, o brilho. Ela não queria ver o filho dela perder a respiração, a pulsação, a vitalidade, a vida. Então ela coloca ele no lugar e vai para um outro lugar, distante, e ali com o coração apertado, com o coração pequeno, porque ela não enxerga, ela não vê uma saída. É a mesma coisa, irmãos, quando o exército da Síria cerca Israel, numa estratégia de guerra, que é sitiar a cidade. Ele pega o exército e coloca em volta da cidade. Ninguém sai, ninguém entra. Embora não haja ataque bélico, não haja guerra corporal, espada, escudo, lança, pedra, corpo a corpo, não haja combate. Essa é uma estratégia militar, porque se você não sai da cidade para negociar, se você não traz alimento, se você não consegue ir nos campos, colher, plantar, o que vai acabar acontecendo? Quem está dentro dos muros consome toda a comida. Tudo. E foi isso que começou a acontecer em Israel. Eles começaram a consumir todo o alimento. O exército está se cercando eles, não permitia que entrassem nisso. Então eles começaram a se alimentar com o que tinha. E aí começou a voltar. Não tinha mais comida no armário, não tinha mais comida nas botijas, não havia mais uma árvore com fruto. Tudo estava sendo consumido. As coisas assim subiram de preço, uma inflação enorme. E o desespero foi tão grande, mas foi tão grande, que as pessoas começaram a beirar a loucura. Porque uma mãe, diante do cenário de escassez, de fome profunda, ela tem uma ideia. Uma das ideias mais loucas que alguém pode ter na vida: de matar o próprio filho para comer. Isso é um ato louco. Uma coisa impensável para a gente. É um ato desesperador. Mas basta, irmãos, porque a Bíblia vai dizer que não apenas uma mulher, ela tem essa ideia louca, destemperada, descontrolada, mas ela encontra uma outra mulher, talvez tão louca quanto ela, que aceita trocar os filhos e fazer dos filhos a refeição. E com uma criança isso acontece. Eles matam uma criança e comem. Cometem um homicídio, violentam o vulnerável, provocam canibalismo. Quantas bizarrices só nesse contexto, só nesse cenário. Porque elas não enxergam um caminho. Elas não conseguiram enxergar uma forma, irmãos, longe de muita felicidade. Mas a verdade é que elas não enxergavam um jeito. Não tinha para onde correr. Tanto não tinha que quando elas vão recorrer a quem? Porque aquela que matou o filho e comeu está reivindicando a corpo. E ela vai dizer: olha, nós negociamos. Nós deixamos um contrato verbal de um dia comer o filho dela, outro dia comer o meu, ou inverter. Nós saímos aqui do filho, nós comemos, mas agora que é a hora dela, o filho dela, ela não quer dar. Ela não está ali planteando o filho, ela não está ali porque ela está arrependida, porque ela quer ser julgada, porque ela quer ser presa, porque ela quer ser condenada, porque ela quer ser condenada. Não, ela está ali porque na cabeça dela, no ato de loucura, o contrato está sendo cumprido. Isso é muito louco, irmãos. O rei ouve aqui, irmãos.
Imagino eu que da única forma que está para ouvir uma história dessa. Aterrorizado. Aquelas histórias que parecem as coisas mais mentirosas. E a resposta do rei é: da onde eu vou te livrar? Da ele ou do ladrão? E ele fala isso porque ele está dizendo assim: o que eu vou resolver? Não tem comida, porque a eira é o lugar onde se malha o trigo. Se prepara ele para virar um produto para consumo. Não tem nada na eira, não tem trigo na eira, não tem comida. O lagar é o lugar onde você pisa as uvas para fazer vinho, vinagre, alimento. Mas não tem uva. O que está dizendo é: aonde eu vou resolver para vocês? Não tem. A cidade já comprou tudo. Não tem alimento, não tem nada na era, não tem trigo na era, não tem uva no lagar. Eu não tenho para fazer com vocês. Eu não tenho como administrar a situação. Porque ninguém, irmãos, estava enxergando um caminho. Ninguém estava enxergando um caminho. É a mesma posição da viúva de Sarepta. Quando o profeta desce da cidade, e ele chega lá e fala para ela: dá para eu comer? Ela fala: não deu nada. A única coisa que eu tenho é uma medida exata para fazer o único pouco, o último. E depois disso, morreremos eu e meu filho. Não tem não. Não chove, a terra não produz, não tem árvores frutíferas, não tem plantações, não tem água, não tem vida. Tudo que eu consegui administrar até agora me trouxe até aqui, mas agora é o último. Eu racionei ao máximo, eu comi o possível para ficar vivo, mas agora chegou a última porção, a última refeição. Eu não tenho para 3 refeições do dia, eu tenho para apenas um bolo. E depois desse bolo eu não tenho mais nada a não ser esperar a morte. Não há caminhos. Não houve caminho para a viúva de Sarepta, não havia caminho para Agar e Ismael, não havia caminho para o povo que estava dentro da cidade sitiada. Mas, irmãos, todos eles encontraram caminho quando Deus apareceu. Um anjo aparece a Agar e diz: Agar, não chores, eu escutei o choro do menino. A Bíblia não diz, irmão. A Bíblia não chega a dizer se o povo já estava lá e ela não viu, porque às vezes, pela tristeza, pelo angústia, pelos medos, às vezes as soluções até estão perto, mas nós não chegamos, e nós precisamos então que Deus nos acalme e nos mostre. Mas também eu não tiro da minha utilização de ideia de que não havia poço, e Deus, de forma milagrosa, colocou algo lá para prover para a vida de Agar e Ismael. Um dia, a cidade estava cercada, sitiada, e não havia comida, mas então Deus se manifesta através do profeta. Amanhã haverá uma medida suficiente para cada um de vocês. Amanhã vocês vão sair da fome. Amanhã o Senhor irá abençoar vocês. Amanhã Deus vai mostrar um caminho para vocês. Amanhã. E foi a mesma coisa com a viúva de Sarepta. O profeta diz: vai lá, faz uma medida para mim, faz um bolinho para mim. E a Bíblia registra, depois que aquela mulher assume os cuidados do profeta, nunca, e essa expressão da Bíblia de Jeremias, nunca faltou azeite na botija, falhando. Porque quando Deus vem, irmãos, Ele demonstra caminhos, jeitos, maneiras que até então não estavam, não era possível, não era pensado, não era viável. Mas quando Deus vem, Ele cria caminhos, Ele cria jeitos, Ele cria maneiras, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso.
Tem que falar para o seu povo. Imagina ele trabalhando com Moisés, irmãos. Ele não se sentia dentro do contexto do palácio e não se sentia abraçado pelos seus. E agora Deus está dizendo: olha, você fez todo esse percurso até aqui, eu estou te mandando de volta. E agora você vai ter que conversar com o pessoal do palácio. E você vai ter que conversar com o seu povo. E Moisés fala: mas como é que vai ser isso? Como é que eu vou falar com o faraó? Como é que eu vou falar no palácio? Porque a gente vai lendo isso, irmãos, parece que é a coisa mais simples, né? Que é só chegar lá no Egito, abrir o portão lá no palácio, e subir as escadarias e falar com o faraó, com o rei do Egito. Irmãos, nós sabemos, nos nossos dias atuais, o quanto é difícil falar com a autoridade. Às vezes você vai ter um problema, você não acha um santo, uma santa. Um joga para o outro, joga para o outro, joga para um, e te joga, é igual tentar cancelar a linha telefônica. Você parece uma bola de ping-pong, vai ser jogado de um lado para o outro. Ainda mais uma vez, que havia abandonado, sentado no palácio. Deus fala: não, fala. Você vai falar para ele, deixa eu ouvir. Aí ele fala assim: mas Deus, como é que eu vou falar para o faraó? Aí Deus fala para ele: fica tranquilo, eu vou com você. Você vai lá conversar com ele, eu vou falar com você. E olha, o sinal de que eu estarei com você é que não apenas você vai falar com o faraó, ele vai liberar o povo, e nesse lugar aqui, ó, que você está me enchendo de perguntas, esse lugar aqui que você está dizendo que não pode, que você não é capaz, que você não é pessoa certa do trabalho, que eu estou errando de chamar, você que está com um monte de perguntas, porque se os irmãos forem contar aquilo, eu não contei, mas se os irmãos forem olhar, posso afirmar, se olhando rápido no texto, olhando rápido no texto, que aqui há mais ou menos quase 10 pontos de interrogação só no capítulo 3. De tanta pergunta que Moisés faz a Deus. E Deus está dizendo para ele: olha, sabe aqui agora, você está cheio de perguntas, você não sabe direito como é que vai ser, você não sabe como é que vai ser com o faraó, você não sabe como é que vai ser com o povo, você está dizendo que você não pode falar, está pedindo para mandar outro. Eu vou dizer uma coisa para você, Moisés: hoje você está aqui com um monte de perguntas, mas amanhã você vai voltar para esse lugar, não mais com perguntas, mas com adoração normal. Esse ambiente de dúvida, esse ambiente de perguntas, esse ambiente de incertezas, ele dará lugar a um coração que honra e adora o Senhor. Esse é o sinal de que eu estarei com você. Aí Moisés fala assim: ok, então tá bom, você vai comigo e fala para o faraó, não tem problema, mas e com o povo? É como quase que Moisés dizendo: eu já tentei conversar com eles, Deus, não deu certo. A última vez que eu tentei resolver o problema deles lá, eles arrebentaram comigo, eles me diminuíram, eles me perguntaram quem eu era, quem tinha me levantado, eles lançaram no meu rosto o meu pecado. Eles olharam para mim e disseram: você não. Como que você vem aqui pagando de bom menino, de bom moço, de pessoa justa e honesta? Eu sei o que você fez, rapaz. Você matou um homem, seja com brutalidade, seja com violência. Você não está dando palavra a gente. E por isso que Deus não está falando com o povo, não. Eles não me aceitam, eles não me recebem. Eles conhecem meus erros, minhas falhas. Eles sabem que eu fiz, eles conhecem a história. Não dá para ser eu. E quando eu vou falar com eles, o que eu vou dizer para eles? O que eu vou dizer?
de anos. Essa expressão, irmãos, registrada mesmo, eu sou o que sou, ela basicamente, ela quer dizer isso. Eu sou o que precisar ser. Eu farei o que precisar ser feito. E eu manifestarei tudo o que eu quiser manifestar. Deus vai dizer para você o seguinte: vai. E você vai dizer para ele o seguinte: que eu sou Deus, Pai deles. E quando ele diz isso, irmão, ele também vai dizer isso para Moisés. Então, falando assim: olha, diga para eles que eu estou indo lá com você está indo comigo, mas eu não estou aparecendo de fora, não. Eu não estou aparecendo como quem nunca esteve lá. Diga para eles que eu sou Deus, o Pai deles. Quando eles não eram nada, quando eles não eram ninguém, quando eles não existiam, eu mandei esse povo através de um homem já envelhecido, de uma mulher já envelhecida, e eu fiz nascer uma grande nação, a partir de corpos acontecidos, a partir de idades avançadas, porque eu sou Deus, eu nunca abandonei a história do meu povo. Deus nunca abandonou a nossa história. Às vezes, ela fica difícil. Às vezes parece que a gente tem que deixar a história para trás, apagar tudo e começar tudo do zero. Deus não faz assim. Deus não faz assim. Porque Deus nunca abandonou a história de ninguém. Às vezes nós abandonamos a nossa própria história. Nós abandonamos as nossas próprias causas. Nós queremos sacudir as nossas dores, as nossas angústias e recomeçar de algum jeito, de algum lugar, de alguma forma. Mas Deus nunca abandonou a sua história. Ele está dizendo: eu sou mais um Deus. O Deus que começou essa história, o Deus que começou esse povo, e o Deus que nunca abandonou eles. Diga que eu sou o Deus dos pais deles, que eu prometi algo a Abraão que eu vou cumprir. Que quando eu levantei Abraão e disse que eu faria ter uma grande nação, eu vou cumprir. Essa história eu não vou reescrever. Eu não vou jogar no lixo e vou recomeçar. Eu vou continuar. Irmãos, Deus ainda continua a escrever a minha e a tua história. Às vezes é difícil, é de várias, é de lutas, é de ações, é de dificuldade, é de abandono, é de choro, é de alegria, é de contentamento, é de conquista, é de vale, é de montes, mas é a história que Deus nunca abandonou e vai continuar escrevendo. E está dizendo: Moisés, Moisés, pode ir. E o que precisar ser feito lá, eu vou fazer. O que precisar dizer, eu vou falar. E o que eu quiser manifestar, eu vou manifestar. Eu sou o que eu quiser ser. E Moisés vai com muita luta, com muita pergunta. Vocês já perceberam, irmãos, que existe quase uma dinâmica na Escritura com relação ao plano de Deus? Quase sempre, ou com muita frequência, quando Deus vai falar para nós os planos dele, ele só conta dois momentos para a gente. Nós identificamos dois momentos: o do chamado, que é o momento inicial, é o momento que fica claro que Deus tem uma jornada pessoal para a gente, e o final, o resultado. Geralmente é isso. Deus chama Abraão e fala assim: Abraão, anda comigo, ser perfeito. O resultado da sua caminhada é que eu vou fazer de você uma grande nação. Deus deu o seu chamado, ponto inicial, e falou sobre o resultado da fé obediente de Abraão. Uma nação. O anjo aparece a Maria, dizendo que Deus havia escolhido ela, para que ela fosse a mãe do Salvador do mundo. Ele fala como é que é o começo e ele explica como vai ser o resultado. Quase simples assim, irmão.
Deus nos chama e conta para nós quais serão os resultados. O que Ele não diz, irmãos, é como é que vai ser o processo. A gente quer saber o processo. A gente fica como Moisés no monte, com 10 mil pontos de interrogação. E nós não queremos apenas uma explanação, nós queremos o programa, nós queremos tudo. Nessa hora, nós vamos tentar isso. Não, Deus, explica bem aqui para mim, porque não dá para as perguntas, irmãos, elas servem para a cabeça. Para ver se a gente entendeu bem o plano, para ver se a gente compreendeu bem o que Deus está falando. E aí a gente vai enchendo as perguntas. Aí chega a hora e nós vamos falar assim: olha, tudo que você precisa saber, tudo que você precisa saber é isso. Primeiro, eu vou com você. E o que eu precisar ser, eu serei. E Moisés viu isso. Quando Moisés chega no Egito e o faraó não quer liberar, Deus é o braço forte. Deus é a mão estendida. E quando Deus, irmãos, Ele quer revelar quem Ele é, Ele usa mecanismos que às vezes a gente acha estranho. Porque se você olhar, quando Deus começa a dar as 10 pragas, na primeira praga, nem na segunda, nem na terceira, nem na quinta, nem na sétima, na primeira praga que Deus manda, o coração do faraó adoece, irmãos, igual cheiro de chapa quente. Mas Deus não estava satisfeito. Deus fala: não, eu quero mostrar um pouco mais que eu sou. E do resto é o faraó, que come praga. E aí Deus do faraó adoece como pega. Ele fala: não, eu ainda quero mostrar quem eu sou. E do resto é só. E ele faz isso e nunca fez. Sabe por quê? Porque Deus faz o que Ele quer fazer. Deus faz o que Ele quer fazer. E aí quando o povo sai do lugar, sacode 400 anos de escravidão, de perseguição, dos seus avós, dos seus capatazes, cessa-se o barulho da chicotada, dos gritos, da produção de tijolos, e eles vão caminhando, e eles se deparam com um grande mar, e eles começam a reclamar com Moisés, e falar: agora eu vou morrer, se eu estou sentindo até que eu vou morrer aqui, eu vou morrer lá. E nessa hora, irmãos, Deus é quem Ele precisa ser. E Ele é um caminho no meio do mar. Ou através. Quando Ele chega lá no deserto, o lugar mais produtivo do mundo. Manhãs muito quentes e noites muito geladas. Porque por causa da falta de água, não há retenção de calor. Em países que existem bacias d'água, leitos, rios, quando faz calor durante o dia, as águas esquentam. E quando cai a noite, aquele vapor quente mantém a temperatura. Porque a água do deserto não tem água. Então quando o sol vem, ele vem escaldante, nada para absorver. Do jeito que ele bate no sol, tem logo calor. Então durante o dia, o calor é escaldante, ele é torturador. E à noite, como não há intenção de calor, como não há lençóis freáticos, como não há água perto do calor, então a noite é muito gelada. Então, como Israel tem que lidar com os dois extremos. Durante o dia, o calor é escaldante, durante a noite, o frio gelado. E o que Deus é? Durante o dia, uma coluna, uma nuvem para dar aquele momento de calmaria, para que o calor não saia, porque Ele é o que Ele precisa ser. E durante a noite, durante a geada, o frio intenso, Deus é uma coluna de fogo para dar o calor que a noite não dá, porque Ele é o que Ele precisa ser. Não há lavouras, não há plantações, porque nada vinda do deserto. A não ser aquelas vegetações que não dá para comer, como um cacto. Falta pão,
para esse tipo de coisa lá, o lugar mais importante do mundo, falta alimento. Então Deus é maná, Deus é comida, Deus é pão, Deus é sustento. Não há acesso fácil à água. Em alguns pontos do deserto, hoje nós sabemos que existem pontos do deserto que, em lugares muito profundos, onde tem que penetrar 10, 20, 30 metros de profundidade. Existem águas embaixo, mas naquela época, sem a tecnologia que a gente tem, sem as ferramentas que hoje nós temos para identificar aonde as cidades, e ainda que eles identificassem, seria muito difícil perfurar sem ter material apropriado, então não tinha água. Mas Deus fazia jorrar de rochas água, porque Ele é o que Ele precisa ser, o que Ele quer ser. Deus é caminho no meio do mar, Deus é sombra no sol escaldante, Deus é coluna de fogo à noite para dar luz e aquecer o seu povo. Deus é água para o sedento, Deus é pão para o faminto. Porque eu sou o que sou, está entre nós, e Ele será tudo o que Ele precisa ser, Ele fará tudo o que precisa realizar, e Ele concretizará tudo o que Ele desejar fazer, porque Ele é e deseja ser. Tudo que nós precisamos na nossa jornada cristã é saber isso. Nós não precisamos dos planos esmiuçados, abertos. Nós só precisamos de uma coisa: que Ele vá com a gente, que Ele caminhe com a gente. Deus disse para Moisés: Moisés, eu vou com você. E quando eles perguntarem quem é que está enviando, você vai dizer que sou eu, mas vai dizer assim: eu sou o que sou, eu preciso ser você. Vocês não vão sentir falta de nada. Eu vou cuidar de vocês em todo o caminho, em todo o trajeto. Eu vou libertar o meu povo, porque eu vou ser braço forte. Eu vou guiar vocês, porque eu vou ser caminho. Eu vou libertar vocês, porque eu vou ser pão, eu vou ser água, eu vou ser alimento. Eu vou livrar vocês dos inimigos, porque eu vou ser força. Eu vou cuidar de tudo. Apenas caminhe comigo. Quando Deus livra o povo, e aqui eu termino, quando Deus tira o povo do deserto, Deus então chama Moisés e fala assim: Moisés, vou construir para mim um tabernáculo. Aí Deus dá as medidas, Deus diz quais são os materiais, Deus descreve cada princípio como tem que ser, aonde vai. Deus levanta o povo que vai cuidar e administrar aquele lugar. E tudo isso para uma única coisa acontecer. E a palavra de Deus vai dizer: eles vão levantar um tabernáculo, porque eu habitarei no meio de vocês. O que Deus está dizendo é que eu vou caminhar com vocês por toda a jornada. Não se preocupe com as adversidades, não se preocupe com as ausências, não se preocupe, não tenha medo, porque eu estarei com vocês. E o que precisar ser feito, eu vou fazer. O que precisar trazer para vocês, eu vou trazer. O que necessitar, eu vou suprir. Eu apenas preciso caminhar com vocês. É tudo que nós precisamos. Que Deus caminhe com a gente. Que a gente caminhe com Deus. Porque o que precisar, irmãos, na minha jornada, na tua jornada, o que precisar na minha, na tua história, Deus será. Deus será. O que nós precisarmos, na hora que nós precisarmos, Deus será. Porque Ele é o eu sou o que eu sou. Eu faço o que quiser fazer. Eu manifesto o que quiser manifestar. E a minha vontade é cumprida. E eu a farei. Eu a farei. Amém? Podemos orar? Você pode ficar de pé. Olha, irmãos,
às vezes a vida tem essas imposições. Nós vamos ficando desconfortáveis com algumas coisas. A gente vai buscando alternativas. E às vezes não dá muito certo. Às vezes não vamos. Mas nós temos um Deus que constrói caminhos inimagináveis. Tem um Deus da Bíblia, eu sempre digo quando eu visitei aqui, nossa, nada é tão engenhoso quanto a mente humana. A gente é capaz de pensar nas coisas mais loucas e absurdas. Às vezes, eu não sei se você está pensando em umas coisas malucas, difíceis de acontecer. Aí vem o apóstolo Paulo e diz assim: porque Ele, o Senhor, é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Então, se você fechar seus olhos hoje e pensar na coisa mais difícil, mais louca, mais absurda, Deus é capaz de te surpreender e fazer além do que você está pensando. Porque Deus é especialista em criar caminhos onde eles não têm, e manifestar coisas que não existem, trazer lugares que a gente nunca imaginou, porque Ele é o que precisa ser, e Ele faz o que quiser fazer, porque Ele é o eu sou, Ele é o eu sou. Se é doença, Ele é remédio, se é tristeza, Ele é alegria, se é medo, Ele é certeza, se é ausência, a Bíblia vai dizer que Ele é Pai dos órfãos, marido das viúvas. Ele é o que nós precisarmos, porque Ele é tudo em todo segundo de espaço. Então a gente só precisa caminhar com Ele, porque na caminhada Ele vai revelando o seu braço, Ele vai revelando o seu poder, Ele vai revelando quem Ele é, a sua graça, e nós vamos conhecendo um pouco mais desse Deus que nos chama a caminhar com Ele. Diz: pode ir, porque eu vou com você. E quem é o Senhor? Eu sou o que sou. E você vai descobrindo isso na caminhada, na jornada, na vida, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Podemos orar em nome de Jesus? Feche os olhos, curva a cabeça. E olha, eu sei que eu e você estamos tendo muitas necessidades, mas nós temos um Deus que é capaz de suprir todas elas em nome de Jesus. Pai, nós oramos a Ti nessa noite. E nós olhamos a Tua palavra nesse dia, Senhor amado. E nós vemos um Deus que manifesta Moisés. Ao homem que tem muitos traumas, muitas angústias de vida. O homem que abandonou o palácio porque não sentia parte. Mas o homem que não foi abraçado pelos seus. O homem que decidiu reconstruir muito longe. Mas agora vem o Senhor me chamando de volta. Com muitas perguntas, com muitas questões, com muitas dúvidas. Mas o Senhor prometeu não responder todas elas, mas manifestar estando com Ele. Do mesmo jeito, Senhor, eu oro para que nós agarremos firmemente em Ti, o autor e consumador da nossa vida, e que a gente vai ter a disposição de uma caminhada contigo, e que na caminhada, Senhor, o Senhor revele o seu braço, a sua força, que nas dores nós venhamos conhecer o Deus de alívio, na enfermidade o Deus que cura, nas ausências o Deus bem presente no dia da tribulação, passando pelo fogo, o caminho, passando pelas águas, o caminho, vendo o Senhor suprindo de forma milagrosa, generosa,
cada caminhada, a cada ida, nós possamos conhecer um pouco mais desse Deus e ver a tua operação, ver a tua graça, ver o teu milagre, ver a tua provisão, desfrutar da tua força ao longo da jornada, e que cada dia mais nós conheçamos ao Senhor um pouquinho mais, que o Senhor revele o seu braço forte, a sua destra poderosa, o seu amor paterno, a tua graça transformadora, Pai, em nome de Jesus, o Deus que habita entre nós, caminha conosco, que nós possamos desfrutar dessa jornada, dessa caminhada, dessa vida atravessando, conhecendo o Senhor e vendo o Senhor se manifestar de várias formas, de muitas maneiras, porque o Senhor é de fato o Todo-Poderoso. Nós oramos, te pedimos, te agradecemos desde já, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Amém. Você pode mudar o seu uniforme? Nós estamos encerrando, lembrando que nessa terça-feira agora, nós não teremos ensaio da alfabeta. Desde agora não há ensaio da alfabeta. No próximo domingo, o nosso culto de Santa Ceia. Bom, próximo domingo, o nosso culto de Santa Ceia. Amém, irmãos? Amém. Podemos orar? Podemos agradecer a Deus? Amém. Pai, muito obrigado por essa noite, pela tua graça, bondade e misericórdia. Oramos a Ti, Pai, pedimos que o Senhor guarde a nossa vida, guarde o nosso coração. Vá conosco, nos acompanhe, Senhor. Que nossos pés também possam seguir ao Senhor e que nós possamos conhecer ao Deus que tudo faz, que tudo revela, que tudo é. Pai, pedimos a Tua graça, a Tua vontade. E se o dia para nos pertencer, que seja a Sua graça, bondade, favor e misericórdia sobre cada um de nós, em o nome do Senhor Jesus. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos, desde agora para todos sempre.